Gazeta de Toledo tem o prazer de abrir o espaço com as ferramentas tecnológicas, né, que nos permite inovar. Dentro dessa inovação, a gente já fez algumas avaliações com o ex-prefeito, Beto Luniti, alguns outros secretários, e a gente continua mostrando um pouco daquilo que foi feito e também vamos trazer, provavelmente, aqueles gestores atuais para falar sobre os desafios da gestão pública. Hoje a gente recebe a ex-secretária de Educação, a Tânia Elisete de Grande, que vem falar um pouco sobre esse período de 4 anos que ela esteve à frente da Secretaria. Importante, após 4 anos de gestão e grandes desafios na educação, termos um espaço, assim como tivemos em tantos outros momentos, para falarmos da gestão. Tânia, você durante 4 anos, né, secretária da Educação, foi uma experiência para você, com certeza, foi a primeira experiência sua como secretária? A primeira. A primeira? E nesse tempo, o que você pode colocar, quais foram os desafios que você pegou pela frente e qual a avaliação que você faz desse período, Tânia? Perfeitamente. Como professora municipal, eu já estava inserida nesse contexto da docência municipal, já conhecendo, pelo menos em parte, os grandes desafios. E o que a administração também traçou para esse período, dentro do seu próprio plano de governo, e também as questões técnicas pertinentes à educação. Então, no início de 2013, nós já tínhamos todo um quadro situacional da rede municipal, das escolas, dos centros municipais, das bibliotecas públicas, das necessidades e principalmente dos desafios. Aliás, os desafios dentro de uma Secretaria da Educação, eu diria que eles são diários, são constantes. Por isso que a grande tônica que nós trabalhamos como equipe, aliás, uma grande equipe, porque nós contamos até o término da gestão com 1.860 servidores e servidoras, que eu tenho orgulho de dizer, de grandes servidores e servidoras, com grande norte de trabalho, empenhados, dedicados, e que quando a gente fala e faz, ninguém faz nada sozinho. É evidente que a administração coloca o norte foi como prioridade, e aí todos nós abraçamos essa questão. Então, como alguns teóricos colocam, né, Sérgio, eu sei que você também gosta muito dessas questões, o norte sempre, e a prioridade sempre, o desafio é a qualidade em educação. A educação, aqui repetindo grandes teóricos, ela transforma pessoas e eu não tenho dúvida de que transforma. Então, cada vez mais, nós precisávamos e precisamos garantir o direito à educação, e garantir não basta, é preciso dar qualidade aos processos. Que o munícipe, ao adentrar a uma escola municipal, buscando a matrícula para seus filhos e filhas, para o seu bebê, para a criança pequena na modalidade creche, encontre aí uma equipe motivada, dedicada, com conhecimento acerca da teoria e acerca da sua prática. Este é um desafio. Outro desafio importante, que é uma luta de qualquer rede, de qualquer esfera, municipal, estadual, da rede privada, nacional, as universidades federais e assim segue, é a melhoria dos nossos locais de trabalho. Então, em 2013, nós tivemos alguns sustos no que diziam respeito às instalações elétricas de alguns locais, que também precisavam de imediato ter melhorias, algumas ampliações, busca de recursos junto ao FNDE para ampliação dos nossos prédios, tanto dos prédios existentes como os prédios novos, e também procurar manter a docência motivada, porque no magistério a motivação é tudo, porque se você tem o conhecimento técnico, mas é necessário a motivação, porque é um trabalho que tem a repetição. A educação é diferente de outras secretarias. A educação, ela atende diariamente. E aí nós tínhamos também a ampliação de vagas nos centros municipais de educação infantil, a ampliação no quadro das escolas em tempo integral, aumento de matrículas e a melhoria desses espaços. E pensar de forma constante a formação de professores.
Então, são 3 desafios que em qualquer tempo eles se colocam para qualquer gestor. E que diante disso você vai encontrar inúmeras vezes dificuldades, barreiras, eu falo de questões técnicas, porque existe a lei de responsabilidade fiscal, que todo executivo, quem está na figura do prefeito, o tempo todo está em alerta, junto com a Secretaria da Fazenda, junto com o controle interno, junto com a Secretaria de Recursos Humanos, e uma secretaria intensa que demanda de mais servidores, como é a educação. A aplicação de recursos e algumas tomadas de decisões necessárias. Então, são desafios que se colocaram em 2013, 2014, mas se nós olharmos anteriormente, esses desafios também estavam para os gestores anteriores, assim como está para os que vêm agora e em outros tempos também. Tânia, entre o ideal e o possível, existe um espaço, né? E você, antes de ser secretária, você foi professora, é professora, então, de repente, você deixa de ser aquela professora que imaginava qual o ideal e vai para fazer o possível. Dentro desse possível, quais foram as dificuldades que você teve, assim, para alcançar aquilo que você planejou como gestora da educação? Eu gosto quando você coloca entre o ideal e o real, a expectativa e a realidade. Mas que a gente não pode perder de vista o ideal. Porque se nós perdermos de vista o ideal, que é algo que nós não alcançamos, mas que nós percorremos, perseguimos, a gente deixa de sonhar. Então, sempre há uma expectativa de cumprimento da hora atividade, que nos foi possível aumentar de 5 que tínhamos em 2012, evidente, como você disse, professora, é assim que eu gosto, inclusive, de ser chamada. Nós tínhamos 5, nós avançamos para 6, mantemos um ideal e uma expectativa para que 2015 pudéssemos avançar para 7. Não nos foi possível, porque houve a necessidade de ampliar professores para educação infantil modalidade creche, de ampliar professores com formação em educação física, que a própria legislação também coloca, a necessidade de ampliar para o integral, e nesse percurso de 4 anos houve eu não diria alteração, mas uma emenda, eu diria uma ampliação da lei, que tornou o ensino obrigatório a partir dos 4 anos e não mais dos 6. Bom, anteriormente, o município já tinha a educação infantil modalidade pré-escolar, procurando atender o máximo possível dentro da questão técnica. Só que em 2014 se tornou lei. Então, o pai procurando uma vaga para o seu filho, para pré-1 na escola, já não era possível dizer que essa faixa não era obrigatória. Entretanto, a esfera nacional deu um prazo de 2 anos para os municípios se adequarem com equipamentos, mobiliário, espaço físico e, o que é mais importante, com mais professores, portanto, mais investimentos. Isso ocorreu nesse período também de 4 anos. Em 2014, quando se transformou em lei, 2015, a Secretaria da Educação, com bons técnicos, e eu tenho o prazer de falar de bons técnicos e excelentes técnicas, porque é uma equipe que vem trabalhando aí alguns já há mais de 20 anos. Provocamos um recenseamento, aonde existiam essas vagas, onde era possível instalar, ampliar escolas, para não deixar tudo isso para 2016, que era o último prazo. Então, o recenseamento nos deu uma condição de sabermos quantas crianças estavam fora da escola, eu falo da modalidade pré-escola, pré-1 e pré-2, quantas ingressariam ainda em 2016. Tivemos satisfação que atendemos a maioria em 2015 e 2016 nós atendemos todas essas crianças. Então, esse é um desafio. O outro desafio, a hora atividade, me parece que isso é uma constante no avanço. Tínhamos uma expectativa, um planejamento para mais, conseguimos concluir a gestão com 6 horas de atividade. O que se preconiza é o 33%, Toledo ainda não chegou aos 33%. Há um esforço permanente dos gestores anteriores a mim e posteriores para isso, mas há as limitações técnicas. Mas há esforço, mesmo com limitações. Então, são desafios que lá na sala você já os conhece, mas que ao assumir, você os assume
de frente. E ao assumir de frente, não dá para ficar se queixando. Por quê? Porque a gestão exige tomada de decisões com um olhar nas questões técnicas também, com um olhar no município. Então, é uma secretaria que nos exigiu um esforço diário de 12, 13 horas, de uma equipe, que eu não trabalhei, graças a Deus, sozinha, com as direções de departamento, com as coordenações, e parceiros e parceiras, como são diretores e diretoras das nossas escolas municipais, com uma grande e uma significativa qualidade técnica. Então, claro, se iniciássemos hoje novamente esses desafios estariam postos para que nós possamos perseguir. É impossível trabalhar com um gestor que não tem os seus ideais. O ideal nos impulsiona em qualquer situação de vida. E melhoria, evidentemente, dos nossos locais de trabalho, esta questão foi uma questão que também nos trouxe muita gratidão, muita satisfação nessa melhoria, e podemos falar também acerca disso. Você falou sobre tomada de decisões, e o gestor, ele passa por essas situações, né? Muitas vezes você tem que tomar uma decisão, e nem sempre essa decisão, ela é aquela decisão que você gostaria de tomar. Nesse tempo, qual o momento em que você passou ou teve que você teve que buscar soluções, teve que tomar uma decisão? Tem algum momento, alguma passagem assim? Em todos os anos, esses 4 anos, em todos os meses, raríssimos os dias em que um gestor não toma decisões e precisa discutir com a equipe, e nós conseguimos ter decisões compartilhadas, uma gestão compartilhada, até porque, Sérgio, a educação ela tem essa perspectiva de ser compartilhada. Hoje nós temos os conselhos escolares em cada escola, em cada centro municipal, que contribuem de forma direta com a gestão da escola, com a gestão do CEMEI. Toledo já tinha anteriormente, eu tenho o prazer de falar de um Conselho Municipal de Educação extremamente atuante, que delibera, que fiscaliza, que contribui, que compartilha, que pesquisa, que traz as informações, que gestiona. Então, períodos, só que em alguns momentos, algumas decisões, elas se tornam um pouco mais difíceis e que você não pode fugir delas. Elas fazem parte da vida do gestor público. Faria de uma maneira também individual nas nossas vidas, como gestor também. Então, nós tivemos em alguns momentos, vamos ampliar o integral, tá? O que o município permite com a sua arrecadação, com a lei de responsabilidade fiscal, com a previsão de financiamento da educação. O que preconiza o Plano Nacional da Educação, no qual nós nos debruçamos, a equipe técnica, os diretores das escolas, um conhecimento, porque também foi um período de organizar 2014, 2015, de elaborar o Plano Municipal da Educação. Tomaste conhecimento porque o plano foi para a Câmara de Vereadores, precisou ser avaliado, discutido e depois aprovado. E este é um grande instrumento para os gestores, porque você precisa olhar para esse plano municipal, é preciso executar, mas para executar você precisa olhar os dados técnicos do município, então o gestor está em constante movimento. Todos os anos, o cadastramento dos alunos da rede municipal, há um tempo em que a página do Ministério da Educação abre, há um período que fecha, e o gestor, ele é acionado quando abre, é acionado quando fecha, e ele fecha sempre na última quarta-feira do mês de maio. E é evidente que na última quarta-feira ou na semana anterior é impossível você cadastrar, porque essa página ela fica muito pesada e não é possível. Então os técnicos e as técnicas da secretaria, com esse conhecimento técnico já de antemão, sempre facilitaram o nosso trabalho. Entretanto, o prefeito tomou uma decisão importante e grandiosa em 2015, com a preocupação de que o munícipe acessasse o direito à educação, que preconiza a Constituição Federal, no sentido de termos mais bebês e crianças matriculadas. Então, nós oficiamos a Secretaria de Recursos Humanos e ao Executivo, porque ele tomou a decisão de chamar todos os professores da educação infantil, modalidade creche, que estavam no aguardo do chamamento, por necessidade da gestão, e aí nós oficiamos para que houvesse um novo concurso. Esse concurso
aconteceu, a secretária de Recursos Humanos, que me perdoe, mas deve ter acontecido 14 de março de 2016, um concurso que aos olhos comuns parece que é só a realização, apuração e lança a lista. Não, ele tem alguns protocolos e alguns trâmites, por se tratar de um concurso público. Nós corremos contra o tempo, no sentido de matricular, termos os professores, matricular esses bebês e crianças antes da página fechar. Por quê? Porque é assim que se organiza o recurso Fundeb. Entretanto, a homologação, houve uma demora, que eu tenho um pouco de receio da palavra, porque também as instituições, elas têm seus prazos protocolares, as suas contingências, como o município tem. E quando os professores estavam devidamente aprovados, conforme exige a lei, a página expirou. E aí nós tínhamos espaço físico, porque já tínhamos ampliado centros municipais, abertos outros, para termos mais bebês e crianças matriculados. Entretanto, já não possíveis de serem cadastrados. Havia uma necessidade, então, de tomar uma decisão. Qual a tomada de decisão? O olhar agora precisa ser ao munícipe. O munícipe sabe que há um espaço, que há professores aprovados e que neste período o município tinha, ainda que frágil, um percentual para chamamento. E aí uma tomada de decisão do executivo diante daquilo que a administração toma como prioridade. E a prioridade neste momento era assistência, saúde e educação, e a educação foi contemplada e muito nos alegrou com mais professores. Entretanto, em torno aí de 300 bebês e crianças pequenas não foi possível cadastrar nesta página para que houvessem os recursos 2017. Estão sendo cadastradas agora nesse período, onde o recurso vem para 2018. Uma tomada de decisão que custa para o gestor, custa, mas que em última instância o serviço público existe para o munícipe, quanto mais o da educação. Dizer então que todos os demais alunos, todos os demais, evidente, foram cadastrados a tempo. Então, de quem você fala? Destes bebês e destas crianças, e não de uma totalidade. Mas que o olhar da administração pública foi para esse munícipe. Dizer ainda que o histórico do município, e são dados que, evidente, são públicos, são de conhecimento, e em qualquer tempo podem ser solicitados via protocolo, todo gestor precisa aplicar do montante do Fundeb, a lei diz, no mínimo 60% para remuneração e política de valorização dos profissionais em educação. O município de Toledo anteriormente aplicava 80, 82, portanto acima do que a lei exigia. Em alguns momentos, a administração do Beto Luniche, nós avançamos para 90, 96 e um período nós avançamos até para 102. E aí, evidente, como jornalista, tu vai me perguntar assim, se ultrapassou o montante para quem ficou, para os recursos do município. Mas por quê? Porque a educação ela precisa ser tratada como prioridade. Até porque, se o município tem estrutura para a educação, vai diminuir os investimentos em outras secretarias. Por quê? Porque é a educação que dá a condição para aquele sujeito ter uma melhor condição ambiental, de saúde e principalmente da assistência social. Por quê? Porque esse sujeito, através da educação, ele acaba tendo conhecimento e se promovendo. Então, foi tratado como prioridade. E aí você, tenho certeza, que me perguntaria, Sérgio, se aplicasse 80, para que ficariam os outros 20? Para a manutenção das escolas. Isto o Fundeb prevê, né? A lei prevê essa forma de aplicação. Então, como foi necessário ampliar o integral, se modificou a lei nas questões do ensino obrigatório, ampliou-se na educação infantil, então, em alguns momentos, houve uma aplicação completa dos recursos do Fundeb, que são específicos do financiamento da educação. Aliás, até 2007, era tratado como Fundef, né? Houve uma modificação constitucional em 2007, prevendo esse financiamento até 2020.